Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a essa live. Hoje eu vou falar de um assunto muito importante que serve para qualquer mulher, principalmente para as mulheres jovens em idade reprodutiva. O tema da live de hoje, então, é câncer em mulheres jovens. O que toda mulher precisa saber. Sejam bem-vindas e fiquem à vontade também para fazer perguntas durante a live e vai ser um prazer responder todas essas perguntas. A gente vai falar hoje aqui de um assunto muito importante, né, que é o câncer nas mulheres jovens. É fato que está aumentando o número de casos de câncer nos pacientes jovens e eu vou explicar aqui por quê. Sejam bem-vindos então. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, eu sou cirurgião robótico e eu formei no Instituto Nacional de Câncer em 2012 e desde lá comecei a trabalhar como cirurgião oncológico em todos os lugares onde eu fui trabalhando. A minha maior área de atuação foi sempre a parte ginecológica, a parte do aparelho digestivo, a parte abdominal, e por isso eu cuidei, né, e cuido hoje a maior parte dos meus atendimentos aqui no meu consultório são de mulheres, então me dedico muito à atenção com as mulheres. E sim, eu também estou notando que existe um aumento no número de casos de câncer nas mulheres jovens e a gente vai precisar cada vez mais olhar para isso, não só para evitar que aumente ainda mais esses números, mas também a gente precisa olhar para essas mulheres jovens que com um diagnóstico de câncer a gente vai precisar dar ainda mais apoio, ainda mais atenção para elas, porque sim, a maior parte dos casos de diagnóstico de câncer são feitos em pessoas mais idosas, por volta aí dos seus 60 anos, 70 anos. Normalmente é onde estão 70% dos casos de câncer, de maneira geral, são em pessoas idosas. Isso é explicado porque o câncer, de maneira geral, ele é uma somatória de mutações, de alterações no DNA de uma célula que durante um tempo podem ir se acumulando e no acúmulo dessas mutações lá na frente pode gerar uma célula defeituosa no seu DNA e essa célula defeituosa que tiver a característica de se multiplicar sem parar ou ela também adquiria a característica de se espalhar ou de crescer sem controle, essa célula então a gente vai chamar ela de câncer. E é o que a origem do câncer é essa, uma alteração ou uma gama de alterações que vão se somando numa célula até que ela vira um câncer. Mas o nosso organismo, ele também combate o câncer. As nossas células de defesa, ou mesmo o próprio mecanismo de correção dessas alterações do DNA, ele também vai agindo. Então, com o passar dos anos, e se uma pessoa idosa, por exemplo, soma vários anos que teve algum hábito de vida de risco para câncer, ou também
ela acabou se expondo muito à poluição, ou tabagismo, ou excesso de bebida, a agentes também relacionados ao estresse, falta de sono e também a alimentação. Com o passar dos anos, isso vai acumulando, né, tendo um efeito acumulativo, até que forma um câncer. Então, por isso que é mais comum o câncer em pessoas mais idosas, pessoas que já viveram mais. Outra coisa que eu queria pontuar aqui é que o câncer ele está cada vez mais sendo curado. Os principais tratamentos do câncer ainda são a cirurgia, a quimioterapia e a radioterapia. Em todos esses campos da cirurgia, da radioterapia e da quimioterapia, a gente já avançou muito. Então, muitas pessoas estão ficando curadas do câncer e controladas do câncer. Agora, o grande desafio, e é aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, é que como a gente está vendo mais casos de câncer nas mulheres e nos homens mais jovens, a gente vai ter que tomar ainda mais cuidado em como que vai ser essa sobrevida, como que vai ser o acompanhamento dessa mulher depois e a sua reabilitação. Não só reabilitação física, mas a sua reabilitação psicológica, a sua reabilitação social do seu trabalho, a reabilitação com relação à sua família, então o seu desejo de ter filhos, né? Então, tem um estudo que falou que 50% das mulheres com diagnóstico de câncer entre os 18 e os 40 anos, 50% delas têm vontade de ter mais filhos ou ainda não completou a sua prole, ou às vezes nem começou. Então, essas mulheres vai ser muito importante a gente dar uma atenção especial com relação à preservação da fertilização, da fertilidade. E eu estava então essa semana, né, na terça-feira, eu estava numa gravação de um podcast com a doutora Laisa, que é ginecologista, especialista em medicina reprodutiva. Estava também a Larissa, que se especializou em ultrassonografia. Ela é uma ultrassonografista ginecologista, então ela tem assim um olhar voltado aí para essa parte de reprodução. E outra era a psicóloga Arielle. Então a gente fez uma conversa em que a gente estava ali, e daqui a pouco vai entrar no ar para você ouvir, falando justamente de oncofertilidade, de como é importante isso ser divulgado para as pessoas, para as mulheres, para que sim a gente não perca nosso tempo, não perca a chance dessa mulher que, felizmente, com o diagnóstico de câncer, vai ter que lidar com isso, vai ter ajuda, não só dos médicos, mas também da equipe multidisciplinar, para recuperar. E se a gente der atenção para ela com relação à parte da fertilidade, ela também vai poder alcançar aí o sonho de ser mãe, né? Ou completar aí a sua prole. É um assunto muito importante. Outra coisa também que eu vou falar aqui é um pouco sobre a menopausa precoce, que essas mulheres também acabam sofrendo, né? Então a gente vai ter que lidar com isso. Tem gente especialista nisso, né? E muitas das vezes não é contraindicado a reposição hormonal para essas mulheres. Sim, vai ter casos que não vai poder, mas em todos os casos tem alternativas a seguir, e que nem sempre as mulheres elas sabem disso logo que tem um diagnóstico ou até depois, e aí isso passa desapercebido e acabam não cuidando, não tendo aí uma melhora da sua qualidade de vida, né? A mulher precisa aí retomar suas atividades sexuais também com seu parceiro, a sua vida normal, tá bom? Uma coisa que eu queria falar aqui então é que essa live serve para qualquer pessoa, principalmente para as mulheres jovens, mas serve também para você que é mãe, que tem filhos, né? Ou mesmo que tem filhos pequenos, para entender que o que a gente precisa dar atenção
para a saúde dessas crianças, para a educação dessas crianças, para que lá na frente eles não sofram de câncer, né? Principalmente de uma maneira precoce na vida, tá bom? Esse que é o objetivo da live hoje. Tem um estudo que mostrou que em 2023 houveram 1,4 milhões de mulheres com diagnóstico de câncer em idade reprodutiva no mundo. 1,4 milhão, né? 1.400.000 mulheres no mundo com diagnóstico de câncer e em idade reprodutiva. É muita gente. E outro estudo também de 2023 do BMJ Oncology, que é uma revista americana de oncologia, eles publicaram, então, no ano passado, um estudo que desde 1990 a 2019, por câncer nessa população jovem em 27%. E estatísticas mostram, então, que existe uma tendência desse aumento continuar, né, a acontecer aí de mais pessoas jovens com diagnóstico de câncer. Então, como eu estava falando, a gente espera sim que pessoas mais idosas acabem, pelo fato de viverem mais, desenvolverem a doença. Mas os jovens, por que os jovens estão tendo mais diagnósticos de câncer? Por que isso? Existe sim, então, no último século, né, na última metade de século para cá, um aumento aí, uma modificação da dieta das pessoas, né? As pessoas estão comendo cada vez mais alimentos industrializados, com mais sal, alimentos que também têm produtos químicos, né? Tóxicos, fertilizantes. Existe também um aumento também das pessoas que, pelo fato da vida moderna aí, tá esse ritmo mais frenético, não tá dormindo direito, não completar o seu sono de qualidade, né? Poucas pessoas sabem que o sono ele é essencial para o corpo se recuperar. E, segundo a Sociedade Brasileira de Sono, a partir de menos de 7 horas de sono, em média, na semana, né? Por noite, né? 7 horas de sono por noite, ininterruptas, menos disso é considerado privação de sono. Muitas pessoas não sabem, e muitas pessoas também não sabem, principalmente os jovens, que dormir à noite é o ideal, que a gente precisa respeitar o nosso organismo do ponto de vista do relógio biológico. E como a gente deixar de dormir no horário certo e deixar de ter um sono de qualidade, como que isso vai impactar na nossa saúde de uma maneira cumulativa, né? Então, é uma mensagem também que eu quero dar, né? Que existe horário também, os horários para você dormir. Segundo um livro que fala a respeito de relógio biológico, até já fiz live sobre ele, que chama Mude Seus Horários, Mude Sua Vida. O horário ideal para você dormir, né, é a partir das 8, 9 horas, e o último trem do sono seria às 10h30. E aí daí em diante já é recomendado você estar dormindo. Então, como que é importante aí à noite a gente já ir cuidando aí do nosso sono, cuidando da higiene do sono, né? Evitando aí estar trabalhando, evitando celulares, evitando aí
computador, televisão, a partir de 8, 9 horas da noite. Como que isso é importante para a pessoa já ir preparando ali para dormir. Poucas pessoas sabem disso. E sim, se a gente cuidar do nosso sono, a gente vai estar evitando o câncer. E nesse ritmo frenético, né, nessa coisa, principalmente do jovem, da mulher jovem, de entrar no mercado de trabalho, coincide que as mulheres aí entre 30 e 35 anos, que elas estão aí entrando no mercado de trabalho mais intensamente, que terminaram a formação científica, no caso aí da formação acadêmica, no caso, essas mulheres, elas estão ali preocupadas na sua ascensão salarial, né, na sua ascensão de vida, e como que vai ser importante essa mulher ter um bom médico, ter médicos ali cuidando dela, também para esses pilares da saúde, inclusive o do sono, né, como eu estava falando aqui. O que mais está aumentando aí o índice aí de pessoas jovens com câncer? Tem a ver também com hábitos de ingestão de álcool, tem a ver com tabagismo, poluição, e tem a ver muito com sedentarismo e obesidade. A gente também está vendo um aumento de obesidade, e se a gente for perceber, a curva de crescimento da obesidade, principalmente em jovens, ela é bem parecida com a curva de crescimento da incidência de câncer em jovens também. Então daí a nossa oportunidade de pegar isso, né, esse dado, e olhar a gente que é jovem, a gente também que tem nossos filhos, como que vai ser importante a gente estimulá-los a fazer uma atividade física regular, estimulá-los a não só alimentar bem, né, alimentos mais naturais, mas também ensiná-los a respeito do sono, a respeito do controle do peso, da sua atividade, que são coisas que ficaram aí esquecidas, né, no último século, e que por isso hoje a gente está vendo um maior número de casos de jovens com câncer. Então, o objetivo aqui hoje também é para falar sobre isso, dessas bases da boa saúde, né, que tem a ver com alimentação, tem a ver com sono, tem a ver com atividade física, tem a ver com gestão do estresse e tem a ver também com bons hábitos aí de vida, bons hábitos alimentares e bons hábitos sociais, né, de amigos, de pessoas ali que te fazem bem. Isso também, por incrível que pareça, ajuda a evitar o câncer. Outra coisa que eles estão observando é que não necessariamente está aumentando o número de casos de câncer de origem genética. 90% dos casos de câncer são derivados disso que eu acabei de falar, de fatores comportamentais, fatores ambientais, hábitos de saúde, coisas realmente que somadas durante anos e anos, né? Ingestão excessiva de carne vermelha, acima de 500 gramas por semana é considerado uma ingestão excessiva de carne vermelha. As pessoas estão pegando aqueles alimentos industrializados, prontos, né? Pré-prontos. Isso também é prejudicial ao nosso organismo. Alimentos como blanquê, peito de peru, presunto, salaminho também não deve ser visto como alimentos do dia a dia, né? Então a gente tem que cuidar não só da gente, quem é jovem, mas aí também quem é jovem, que tem seus filhos, como que vai ser importante também você criar neles a consciência da boa alimentação, de tomar água, da dieta rica em fibras, como que isso vai ser importante. As pessoas também estão ingerindo menos leite, estão comendo menos alimentos com cálcio. Isso também, para câncer de cólon,
tem visto que a baixa ingestão de laticínios, baixa ingestão de cálcio e uma dieta pobre em grãos, pobre em fibras, essas três coisas somadas a tudo que eu já falei, né? Sedentarismo, obesidade, tabagismo, etilismo, somados, está aumentando também os casos de câncer coloretal em pessoas mais jovens. O fato é que nas mulheres o câncer mais comum é o câncer de mama, né? É o câncer que mais assusta e por isso é o que a gente mais vê mulheres jovens, né, com casos de câncer de mama. Assusta um pouco, né, porque às vezes a gente vê uns casos realmente mais desafiadores. Por outro lado, o que eu quero dizer é que a maior parte das mulheres jovens que estão fazendo tratamento de câncer estão ficando curadas ou controladas do câncer. A última estatística mostra que em pacientes jovens a sobrevida após 5 anos de tratamento é de cerca de 85%. Ou seja, depois de 5 anos de tratamento, nas mulheres jovens que fizeram tratamento de câncer, 85% delas estavam vivas. Isso é muito bom, porque essa estatística ela não está levando em consideração os casos mais avançados ou os casos que descobrem assim já na doença de uma forma difícil de controlar. Ela está levando em consideração todas as mulheres. Então, é uma estatística muito boa, ela reflete como que a oncologia está evoluindo, não só no diagnóstico precoce, no diagnóstico preciso do câncer, e aí levando ao tratamento mais recente, mais cedo possível e maior índice de cura, mas também as cirurgias, os tratamentos de radioterapia que estão ficando cada vez mais específicos, levando menos toxicidade para essas mulheres, e a própria quimioterapia, a oncologia clínica como um todo, que está evoluindo bastante, não só para agregar aí, como sempre agregou, outros tratamentos como imunoterapia, como terapia-alvo molecular, como terapias de precisão, imunoterapia, que hoje estão cada vez mais na nossa rotina de tratamento e estão levando para resultados verdadeiramente milagrosos até que a gente vê. Então, sobre o câncer de mama que eu estava falando, né, um dos fatores que está aumentando a sua incidência em mulheres jovens, né, com menos de 50 anos, é que a menarca, né, a primeira menstruação mais cedo, tá? Uso de contraceptivos também, como a mulher está usando mais contraceptivos, a mulher menstrua menos, a mulher ela acaba expondo a mama dela a maior quantidade de hormônios, isso para a mama acaba aumentando o risco de câncer de mama. As mulheres estão tendo menos filhos, né? Então por isso elas estão tendo mais ciclos menstruais. A mulher, ao longo da sua vida, tem em torno cerca de 500 ciclos menstruais. Um pouco mais, um pouco menos, depende da mulher. Mas o fato é que no passado as mulheres elas tinham mais filhos e elas amamentavam mais. Então cada período que a mulher engravidava e ficava ali amamentando era um grande período que ela ficava sem menstruar. Então isso é uma coisa que protegia elas do câncer de mama. Então hoje, como a mulher está entrando aí, como eu falei, mais no mercado de trabalho, ela optou e ela pode optar, isso é bom, né, por escolher ter filhos na hora que ela quer. A gente vai ter que lidar com isso. A gente vai ter que lidar com essa situação de que a gente vai precisar preparar essa mulher então para chegar na época que ela quer ter seus filhos com uma saúde melhor, sendo acompanhada, sendo vista, né, não só pelo ginecologista, né, que daqui a pouco eu vou falar algumas coisas,
mas também pelo médico fertileuta, né? Principalmente se essa mulher planeja ter seus filhos após os 35 anos, em que a partir dessa idade a própria reserva ovariana, a qualidade dos ovários vai diminuindo. Então, às vezes, por falta de orientação, por falta de saber mesmo que existem essas possibilidades, né, de congelamento de óvulos, para aquelas mulheres que não têm parceiro ainda e que querem preservar seus óvulos em uma qualidade e quantidade mais adequada, como que elas podem, né, procurar o médico, a médica fertileuta, né, que especialista em medicina reprodutiva, para ter ali as primeiras avaliações em torno aí dos 30 anos, depois ela vai para um acompanhamento, normalmente com exames simples de ultrassom, de contagem de folículos, ou mesmo exames de sangue, fator antimileriano, em que pode ver nessa mulher jovem como que está ali a sua reserva para ter seus filhos quando ela achar no melhor momento. Então, como eu estava falando, né, esse crescimento do número de casos de câncer na mulher jovem e também o fato das mulheres estarem ficando mais curadas leva a gente a essa necessidade de divulgar, e por isso que eu botei essa live hoje. Para você ter ideia, no Brasil, em 2022, 12% dos casos de câncer ocorreram em pessoas jovens, entre 20 e 49 anos. E isso nos países como Estados Unidos é algo em torno de 10%. Em alguns países como o Canadá e a Europa, 5% dos jovens dos casos de câncer são diagnosticados em pessoas aí com essa idade jovem, em idade reprodutiva. Então, a gente vai ter que dar mais atenção para isso, tá? Coincide, portanto, com uma idade em que a mulher ainda não teve seus filhos e que por isso vai ter que ter atenção, tá bom? A maioria dessas mulheres, elas que têm diagnóstico de câncer, 50% delas, entre 18 e 40 anos, 50% delas, ou seja, a metade delas, querem ter filhos, né? Ou não completaram a sua paridade. Então, até lembrei de um caso de uma paciente minha. Na verdade, são muitos casos assim, já operei realmente pacientes bem jovens, inclusive com cirurgias com retirada de útero por câncer, ou uma suspeita muito forte, ou um tumor muito grande no útero ou na pelve da mulher jovem, que aí foi necessário a retirada do útero. É algo realmente assim muito marcante, muito forte, em que a gente precisa assim dar apoio para a mulher e dar as opções para ela. A grande coisa é que nos países desenvolvidos, até mesmo nos países desenvolvidos, 30% das mulheres jovens com diagnóstico de câncer, a 50% delas não recebem nenhum tipo de orientação para preservar a sua fertilidade. E no Brasil esse número é até maior, é de 75%, ou seja, somente uma em cada 4 mulheres com diagnóstico de câncer e em idade reprodutiva no Brasil hoje, somente uma em cada 4 recebe devidamente algum tipo de orientação voltada para preservar sua fertilidade. Isso é muito grave, porque 3 em cada 4, né, não recebem nenhum tipo de orientação. Então, se ela não recebe a orientação logo no início do tratamento, ou antes mesmo dele começar, que é o ideal, ela acaba fazendo os tratamentos, acaba prejudicando a sua reserva ovariana, a sua possibilidade de ter filhos.
simplesmente porque não olhou para isso, não fez o que tinha que fazer. No mundo, somente 4% a 40% dessas mulheres realmente com diagnóstico de câncer fazem algo referente à sua preservação da fertilidade. É um número muito baixo, né? Abaixo de 50%. Isso é uma estatística do mundo, né? Então, países menos desenvolvidos vão aproximar desse número 4%. E países mais desenvolvidos vão aproximar desse número 40%. Né? É uma média, mas é uma coisa muito importante. Tanto é que a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, nos seus manuais de recomendação, ele recomenda que toda mulher com diagnóstico de câncer e que está em idade reprodutiva, ela precisa fazer a sua consulta com um médico especialista em medicina reprodutiva antes mesmo de começar o tratamento. Ou seja, a mulher descobre um câncer. Para a gente começar o tratamento, a gente vai precisar fazer exames de estadiamento, tomografias. Se a paciente vai fazer uma cirurgia, vai lá fazer risco cirúrgico, vai fazer o que precisa ser feito para uma operação, a gente vai autorizar a cirurgia, vai programar a cirurgia. Normalmente isso leva em torno de 15 dias até 3 semanas. Depende de cada caso, né? Mas de qualquer forma, sempre leva esse tempo mais ou menos para a gente entender o problema, né? Que é fazer o estadiamento e dar a solução. E esse período já é o período em que, se a mulher quiser, por exemplo, coletar óvulos para que possa congelá-los, ou se ela tem parceiro, a maior recomendação normalmente é já fazer a fertilização in vitro e congelar os embriões, porque existe uma taxa ainda maior de aproveitamento e de sucesso. Essa mulher tem tempo, né? Normalmente leva de 12 a 14 dias para essa mulher fazer a coleta dos óvulos, fazer os procedimentos que precisa ser feito para preservar a sua fertilidade antes mesmo do tratamento, né? Então isso vai ser muito importante, olhar para isso. E hoje os tratamentos com relação à fertilidade e esses tratamentos para coletar óvulos, eles estão muito seguros. Então não existe mais aquele risco teórico, né? Vários trabalhos já mostraram que não piora o problema, né? Nem vai piorar a situação. A mulher precisa e ela merece, né? Ter seus filhos. E por isso a minha live aqui de hoje. Um dos motivos é esse. Outra coisa que eu botei para falar aqui é que existe também os casos em que a gente faz o diagnóstico de câncer nas mulheres grávidas, né? Quando gestantes. É uma situação mais delicada. Uma em cada 1000 gestações acabam coincidindo com um diagnóstico de câncer. Os tipos de câncer mais comuns nas mulheres em idade fértil é o câncer de mama, o melanoma, o câncer de colo de útero, a leucemia e o linfoma. Então são esses tipos de câncer que são mais encontrados durante a gestação, e hoje existem vários protocolos, inclusive, para a gente lidar com essa situação, uma situação bastante delicada, mas que em um ambiente multidisciplinar, que junta não só os oncologistas, mas os obstetras, o psicólogo, as pessoas ali, né, enfermeiros, que vão apoiar aquela mulher nessa situação para ajudá-la a tomar as decisões e fazer o tratamento se assim ela quiser, né? Então é um número relativamente grande, né, de câncer na gestação. Câncer na gestação, quando eu falo, significa o período em que a mulher está gestante mais um ano
após ela ter tido seu filho. Então esse período é considerado câncer na gestação. E vários estudos já foram feitos e mostraram que não é a gestação que causou o câncer, né? Gestação não é fator de risco para câncer, mas sim, de acordo com as alterações da gestação, vai ser mais delicado tratar essa mulher nessa fase, né? E aí como que vai ser importante a gente estar preparado para isso. Outra situação que eu botei aqui é que o câncer, o tratamento dele, né, quando a gente pensa, por exemplo, em câncer de mama na mulher jovem, que é o tipo mais comum de câncer na mulher jovem, a gente tem então que lidar com o fato da mulher preservar a sua fertilidade antes mesmo de começar o tratamento. Por quê? Quando começa o tratamento, uma quimioterapia, por exemplo, ela pode induzir a menopausa precoce em até 30 a 40% das mulheres. É um número relativamente alto das mulheres que vão entrar em menopausa mais cedo. A idade normalmente média da mulher brasileira entrar na menopausa é em torno dos 52 anos. Então essa mulher que entra em menopausa mais cedo, ela também vai precisar de atenção com relação à sua sexualidade, com relação à preservação da sua massa óssea, com relação à sua qualidade de vida, né? Vai ter mulheres que vão poder fazer a reposição hormonal, vão ter mulheres que não. Então existem hoje alternativas para isso. Essa mulher vai precisar se cuidar também daqui para frente, ela vai precisar fazer atividades físicas, ela vai precisar cuidar ainda mais da alimentação, ela vai precisar ter ginecologistas, especialistas nessa área de menopausa cuidando dela. Vai precisar, muitas vezes, as mulheres com câncer de mama que não podem usar hormônios, vai precisar fazer uma laser terapia vaginal de vulva ali para ajudar na saúde sexual dessa mulher. Vai precisar de um sexólogo, né? Alguém preparado para ajudá-la a enfrentar esse momento melhor, um psicólogo. Então como que vai ser importante a gente também entender que essa mulher, a jovem, ainda mais ela vai precisar de ajuda, né? E tudo que a gente precisa, né, é lidar com a situação não como vítimas, né, mas como protagonistas. Como o que eu vou fazer daqui para frente? Como que a gente vai fazer o nosso máximo, né? Eu costumo falar que para tratar do câncer a gente tem que jogar sempre para ganhar, né? Então jogar para ganhar para essa mulher jovem é a gente abranger todos esses fatores aí que vão impactar na sua saúde, não só física, mas também ajudá-la também a retomar o seu trabalho. Então essa mulher com câncer de mama, que tratou o câncer de mama, ficou curada e quer ter filhos, né? É muito comum essa mulher até precisar fazer hormonioterapia, uma terapia de manutenção para assegurar que o câncer não vai voltar, para diminuir a chance do câncer voltar, que chama hormonioterapia, que são hormônios que são medicamentos que bloqueiam a ação hormonal, que estariam fazendo algum tipo de estímulo da mama, né? Então, tem estudos que mostram que a partir do tratamento do câncer de mama, a mulher que quer ter filhos, ela pode esperar aí 1 ano e meio a 2 anos e meio, né? Fazendo ainda o acompanhamento, vendo se ficou tudo direitinho, o câncer não voltou, né? Que ela está bem. E aí faz a pausa na hormonioterapia, se for o caso, e aí
tem seu filho, né? Dá uma pausa aí, mais ou menos aí de 1 a 2 anos nessa terapia de manutenção hormonal, né? Que eu estou explicando, e que isso não piorou o prognóstico das mulheres. Então veja que, como o câncer de mama ele é um tipo de câncer mais comum, a gente acaba tendo mais padronizações, né, com relação a isso. E os outros tipos de câncer? Os outros tipos de câncer a gente acaba extrapolando, né, mais ou menos essa regra, né? Se a gente esperar 1 ano e meio a 2 anos para ver que está tudo bem, né, que não voltou o câncer, para a gente pensar numa gravidez, é bastante seguro, né? A gente vê ali, ó, tá tudo bem. E sim, tudo, né, baseado na vontade da mulher e ajudando essa mulher a decidir, né, dando apoio para ela, né? O médico, às vezes, ele não vai ter uma forma de falar, olha, com certeza você vai engravidar fazendo essa fertilização in vitro. Não pode falar, com certeza você vai conseguir engravidar depois do tratamento e ter seu filho, né? Mas o que ele pode fazer é dar a certeza que ele vai estar junto dessa mulher, que ele vai fazer o seu melhor, que eles vão buscar juntos ali e com a equipe multidisciplinar o melhor e também levando junto os parentes, né, o esposo, né, tudo isso. Outra coisa que eu separei aqui, né, aí já voltado um pouco para a mulher que tem um tipo de câncer na pelve feminina, né, que abriga ali o útero, o ovário, a vagina, essa região mais sensível da mulher, né, os órgãos reprodutivos da mulher. Então, o câncer nessa região da pelve, né, então engloba também câncer de reto, câncer de canal anal, câncer de bexiga, alguns tipos de sarcomas. A gente vai ter que dar uma atenção especial ainda para essas mulheres, porque muitas vezes os tratamentos são direcionados mesmo ali naquela área. E o que a gente tem visto, e o que eu tenho visto na oncologia, é cada vez mais tratamentos com preservação de fertilidade. O que quer dizer isso? Olha, a mulher tem um câncer de colo de útero e eu consigo aqui fazer uma cirurgia com conização uterina, com retirada um pedacinho do colo do útero e fazer uma pesquisa de linfonodo sentinela por robótica e curar essa paciente sem que ela precise retirar o útero. Ou casos em que não é possível só fazer uma pequena retirada de uma parte do colo do útero e a gente tem que tirar ele inteiro, que aí chama cirurgia de traquelectomia. E aí a gente conserva o corpo do útero e consegue costurar ali na vagina novamente e essa mulher preservar. Em 2021, eu tive uma paciente que me procurou aqui no meu consultório. Ela tinha 40 anos, já tinha uma filha de 8 anos e tinha um diagnóstico de câncer de colo de útero. Ele ainda era de um tamanho que era possível dar indicação dessa cirurgia, que chama traquelectomia radical, e eu pude levar essa paciente para uma traquelectomia radical por robótica. Esse procedimento foi feito aqui no Meridional de Cariacica, que foi a primeira traquelectomia radical aqui do estado do Espírito Santo, em que eu tenho o maior orgulho de dizer, né, que é a minha paciente, em que a gente tirou ali o tumor dela e ela vai ter agora a chance de engravidar, né? Ela vai ter a chance de ter seus filhos, de ter mais uma filha ou um filho, se assim ela quiser. É engraçado que às vezes essas pacientes, nem sempre, mesmo preservando, né, nem sempre lá na frente elas acabam engravidando pelo fato de depois repensar, né, depois eu decidi que eu não quis mais ter filho, ou mesmo ela não querer, né, usar ali
os óvulos, né, de alguma forma, o embrião também, tem um pouco mais de legislação para isso. Mas o fato é que ela teve a escolha, né? Saiu do campo da possibilidade, mas passou para o campo da escolha. Ela pode escolher, ela pôde escolher. Então, mesma coisa para câncer de ovário hoje, para mulheres em idade fértil, desejosas a ter filhos, a gente também consegue entregar uma cirurgia com chance de cura, sem ter que, por exemplo, dependendo do caso, né, lógico, dependendo do estadiamento, levar uma cirurgia menos agressiva para essa mulher, de forma que ela possa ter seus filhos, né? Então me marcou alguns casos aí de tumores em ovário, né? Eu faço muitos casos de tumores de ovário aqui no meu consultório, e hoje agora com a robótica eu tenho utilizado cada vez mais na minha rotina a cirurgia robótica. E como que ela é melhor nos casos que é possível da gente retirar, às vezes só o cisto e conservar o ovário, ou fazer algum tipo de cirurgia na pelve, por exemplo, para endometriose ou para miomas, com miomectomias e retirada de miomas, em que a gente consegue preservar a anatomia da mulher, e essa mulher, por ter feito uma cirurgia por robótica, que é menos agressiva para a pelve, que vai dar menos aderências, que vai dar menos incisões, menos cortes, menos dor, um lado estético melhor, mas que vai aumentar as chances dessa mulher recuperar e engravidar. Então já tem alguns casos de pacientes minhas que eu fiz essas cirurgias no ovário para preservar sua fertilidade, e logo em seguida elas engravidaram. E como que eu não estou feliz, não fiquei feliz, né, de ver essas pacientes recuperadas mais rápido e também engravidando depois. Isso aí também é algo aí que me enche de orgulho, me enche de satisfação, porque afinal daquele tratamento geraram 2 vidas, né? Então uma coisa assim muito realmente linda, né? Eu que tenho meus filhos, né? Tenho o Lucas de 9 anos e a Luísa de 6, realmente é algo mágico, né? Você ser pai, você ser mãe, a gestação, inclusive, o parto, né? Como que é um momento da nossa vida ímpar que realmente a gente podendo participar, a gente podendo viver esse momento, e que, por que não, as mulheres com câncer ou com diagnóstico de câncer aí, jovens, não possam aí desfrutar desse lindo momento, né? Então esse que é o grande recado aqui hoje da live, para a gente não só evitar o câncer, olhando para nosso dia a dia, para coisas simples, são coisas simples que a gente tem que levar no nosso dia a dia, que é evitar, né, alimentos ultraprocessados no dia a dia, todo dia. Não quer dizer que você não vai poder comer uma pizza, ou não vai poder comer aquele salgadinho, aquele coisa que você gosta de comer. Mas você não pode comer isso na sua rotina todo dia. É mais um caminho do meio do que você tramitar nos extremos, sabe? Outra coisa a atenção que a gente deve ter para ingerir mais fibras, para comer frutas, né? Descascar mais e desembalar menos, né? Outra coisa importante. Sim, a gente precisa beber menos, né? Segurar um pouco mesmo no álcool, né? Sim, a gente precisa de ajuda para dormir melhor. Então eu vejo hoje, às vezes vem pacientes aqui comigo que estão tomando aquele Rivotril, aquele remedinho que a vizinha passou, até um médico acabou passando, mas que está ali repetindo a receita e tomando aquilo por conta própria. E às vezes nem está mais fazendo efeito, às vezes a mulher nem está mais dormindo, e está levando a vida ali, ó, naquela coisa, né, do dia a dia ali, do seu trabalho para sobreviver. Mas é isso, a vida não é só sobre sobreviver, a vida é sobre viver, né? É sobre você viver de verdade, você aproveitar.
Então, como que vai ser importante também a gente olhar para a gente, gerir o estresse do dia a dia, se conectar com Deus, se conectar com algo que está dentro da gente, fazendo o nosso corpo funcionar nesse momento. E, lógico, cuidando da alimentação, cuidando das pessoas ao nosso redor, dos nossos filhos. Lá na frente a gente vai sim ter o resultado e evitar o câncer com muito mais eficiência, né? Porque às vezes as pessoas me perguntam: doutor Alex, qual o exame que eu faço para evitar o câncer? Você não é ir fazendo exame, exatamente só fazendo exame que você vai evitar o câncer. Passa por tudo isso que eu já falei e passa sim por fazer os exames de rastreamento na hora certa, né, com o médico certo, na idade correta, e isso também vai ser poderoso sim para evitar o câncer ou para fazer diagnóstico precoce. Eu deixei uma caixinha de perguntas aí. Uma pessoa, né, uma seguidora perguntou: doutor Alex, quando que a menina jovem, né, então a adolescente, precisa começar o seu acompanhamento com o ginecologista? Então, é sabido que hoje tem cada vez mais disponível o ginecologista infanto-puberal, que é um ginecologista especialista nessa área infantil e puberal, que vai ter um olhar mais lúdico, que vai conseguir fazer uma consulta aí que não tem ali nenhum tipo de impacto, né, para uma menina jovem, uma menina pré-púbere ou uma menina que acabou de entrar, que ter a sua primeira menstruação. Então vale a pena uma consulta com essa ginecologista infanto-puberal e dali em diante começar uma caminhada, né? Como que vai ser importante, né? E essa profissional vai saber lidar melhor com essa situação para se preparar para os próximos passos, né? A vacinação do HPV, que somado aí vacinação de HPV efetiva das mulheres, mais de 90% das mulheres até 15 anos vacinadas contra o HPV até 2030. Isso é uma meta da Organização Mundial de Saúde para acabar com o câncer de colo de útero. E para que a gente vai ter que fazer? Vacinar meninas e meninos de 9 a 15 anos, fazer o preventivo efetivamente das mulheres, né? O preventivo deve ser feito entre 25 anos a 64 anos, a partir do momento em que a mulher começa a sua primeira relação sexual. Antes dos 25 anos, aí é o ginecologista que vai saber. Normalmente não se faz muito antes dos 25 anos, porque a incidência de câncer de colo de útero nessa população é pequena. E uma vigilância, exame físico e individualização de cada caso, o ginecologista vai saber se vai precisar ou não colher antes dos 25 anos. Mas a rigor, a partir dos 25 anos, a mulher precisa ir anualmente, né, continuar indo anualmente no ginecologista, e aí ele vai começar a colher os preventivos. Esse preventivo ele pode ou não ser associado ao teste do HPV, que ele é até um pouquinho mais sensível, tá? E normalmente as recomendações é de 2 preventivos seguidos negativos, sem nenhuma alteração. Essa mulher pode até repetir esse preventivo em 3 anos, mas ela não pode deixar de ir no ginecologista anualmente, porque ele vai ver as queixas da mulher, ele vai examinar a mulher, passar o espéculo, ver a região íntima, ver alguma queixa, está tratando preventivamente alguma coisa. Então isso vai ser importante. Na época da mamografia, a partir dos 40 anos, a população em geral vai começar a fazer exame da mama e fazer o rastreio do câncer de mama. Isso também vai ser importante.
Falando nisso, o rastreio do câncer de cólon e reto, que começa a partir dos 45 anos, com colonoscopia a cada 5 anos, também vai ser importante. E, portanto, quando chegar lá nos 64 anos, essa mulher que está fazendo seus preventivos, hoje, como as pessoas estão vivendo mais e também o comportamento sexual da mulher está modificando também, né, com a modernização, a tendência é esse preventivo se estender um pouquinho mais, até 10 anos depois, até os 74. Isso o ginecologista vai saber individualizar cada caso para saber a melhor hora aí de parar o preventivo, se for o caso lá mais para frente. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Vamos lá. Tem aqui, ó. Qual a idade que uma jovem já pode começar a fazer exames ginecológicos? Eu acho que é isso, ó. A partir da menstruação, a menina já pode procurar aí, então, né? A mãe pode levar a menina aí no ginecologista infanto-puberal para começar ali um acompanhamento, tá bom? Vamos lá. Outra pergunta aqui do seu Wilton. O sistema público de prevenção de câncer de útero funciona no Brasil? Ah, garoto, obrigado pela pergunta. Olha, ele tem muito para melhorar, né? A gente não consegue ainda a cobertura de 90% das mulheres fazendo preventivo, não. Essa cobertura não é tão assim e, infelizmente, 45% dos casos de câncer de colo de útero no Brasil acontece em mulheres em fase reprodutiva. Então, como que é importante a gente olhar para isso, e se a gente fizer o preventivo direitinho, a gente vai não só evitar que as lesões pré-cancerosas provocadas pelo HPV causem ou evoluam para o câncer, mas também a gente vai diagnosticar o câncer de colo de útero nessa mulher jovem menor, mais inicial, em que uma cirurgia com preservação de fertilidade vai poder ser realizada. Hoje no Brasil, para você ter ideia, cerca de 50% das vezes que a gente faz diagnóstico de câncer de útero, de colo de útero, ele está avançado. Ou seja, a mulher demorou para chegar no médico. Ela já chegou, o câncer já estava muito visível. Ele está facilmente identificável. Então, existe até uma frase que fala que quando está no início, ele pode ser difícil, né, para o olho humano, né, de diagnosticar, né? Precisa pegar ali, fazer o preventivo, colher direitinho e olhar no microscópio para ver, olha, aqui tem um câncer inicial. Mas é mais fácil de tratar. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.